Irmãos, esse é talvez um desses salmos também tão conhecidos nossos, tá? E eu poderia dizer que em linhas gerais, você tem alguns... Esse salmo trata de uma diversidade de tópicos, de uma diversidade de temas. Eu poderia dizer que em linhas gerais, o salmista aqui trata, por exemplo, da questão da transitoriedade da vida humana. A sua vida é passageira. A sua vida não dura para sempre. E quando o salmista fala dessa transitoriedade da vida humana, e é um tema persistente, ele coloca isso em paralelo com a eternidade da vida divina. E aí você vai encontrar nesse salmo esse paralelo. Tu reduzes o homem ao pó, versículo 3, ou versículos 5 e 6. Tu os arrasta na torrente, são como sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ou versículo 9 e 10, todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Todos esses versículos, o salmista está nos convidando para que nós reflitamos acerca dessa vida que ele descreve, é sopro, passa. E ao mesmo tempo, quando ele nos chama e nos convoca, a gente olhar para a transitoriedade dessa vida, ele nos chama para olharmos para um Deus que é eterno. De eternidade a eternidade. Eu gosto dessa linguagem, porque essa é uma linguagem poética, é como se... Você sabe quando como os contos de fadas terminam assim? E viveram felizes para sempre, né? Em inglês, dá essa ideia maior dessa continuidade. E ele está dizendo aqui de eternidade a eternidade. De um tempo que não acaba a um tempo que não acaba. Ele sempre foi, ele sempre é e ele sempre será Deus. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Ora, a sua vida é sopro, a dele é eterna. A sua vida, ela chega a 70. E se você for felizardo, vai chegar a 80. Mas 1000 dias aos olhos do Senhor são como um dia. Como a noite que foi, como a vigília da noite. Portanto, a gente percebe essa temática. Uma outra temática. Se a nossa vida ela é breve, o salmista fala das aflições vividas nessa brevidade de vida. Ele fala também da busca de sabedoria e do clamor pelo cuidado de Deus nessa vida atribulada. Mas para que você e a gente entenda esse salmo, é preciso que você entenda a autoria desse salmo. Quando a gente lê, e eu já devo ter mencionado isso, é importante ressaltar, nós estamos pregando nos Salmos, o título e o cabeçalho, quando diz Salmo de Davi, Salmo de Moisés, Salmo dos filhos de Corá, a gente tem duas possibilidades. Porque a palavra hebraica, le Moshe, le Davi, para Davi, ou de Davi, para Moisés, ou de Moisés, esse salmo pode ser tanto de Moisés, quanto um salmo atribuído a Moisés. Quando a gente pensa dessa forma, ou seja, independente de quem seja, e eu acredito que esse salmo seja um salmo de Moisés, pelo contexto, pela forma, pela linguagem, muito semelhante, por exemplo, a uma linguagem de Deuteronômio, escrito de Moisés. Você precisa, para entender esse salmo, se lembrar da história do povo de Israel. Você precisa trazer à sua memória essa história. E lembre do Gênesis, por exemplo, se você pega o Pentateuco, a criação, a queda, as lutas, o pecado, o dilúvio, Babel, os patriarcas, a aliança, o deserto, a fome, a peregrinação, o Egito, a escravidão, a libertação, a peregrinação no deserto, momentos difíceis e altos e baixos que a gente tem cansado de falar, descrevem a minha e a sua vida e a vida de qualquer um de nós, porque são particulares, são peculiares a ela. E portanto, quando Moisés escreve esse salmo, ele tem na sua memória toda a história do seu povo.
E aí presta bem atenção, gente. Quando você lê lá no livro de Atos, no discurso de Estevão, de um dos diáconos, que foi tido como o primeiro mártir da igreja, possivelmente, e descreve lá que Moisés viveu 120 anos de idade. Moisés, me parece aqui, lançar um olhar retrospectivo para a vida. Você percebe, e se você tem menos de 40, eu não sei o quanto isso é nítido na sua vida, mas é interessante a gente perceber que à medida que o tempo passa, os nossos sonhos, os nossos propósitos, os nossos projetos, os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas motivações, elas vão mudando, elas vão sendo modeladas. E é interessante que a gente tem um homem, já velho, lançando um olhar retrospectivo para a vida, avaliando o que ficou para trás e clamando a Deus sabedoria. A sabedoria, eu acredito que nesse salmo, por exemplo, o versículo 12, que é uma oração típica de sapiencial, de pedido e de clamor de sabedoria, ela é o vínculo, ela é o eixo que linka todos os demais versículos. Então, quando você fala de sabedoria, por exemplo, eu tentei buscar uma definição de sabedoria no dicionário e olhar para uma perspectiva de sabedoria conforme a Bíblia. Porque a gente confunde muito o que é sabedoria, né? Quando você olha assim para aquele menino, você diz assim, o pai costuma dizer para mim, pastor, o meu filho é tão sabido, né? Ou a gente costuma usar o termo sabedoria como sinônimo de inteligência. E eu quero dizer para você que sabedoria não é sinônimo de inteligência. Ou melhor, sabedoria não é sinônimo de acúmulo de conhecimento. Você pode ter pessoas extremamente letradas, extremamente informadas, mas que são tolas. Você pode ter pessoas simples, analfabetas, com acesso a pouquíssimo conhecimento formal, mas extremamente sábias. Aqui uma definição de sabedoria do dicionário Michaelis. Diz assim, sabedoria é o conjunto prático de valores e regras que orienta a vida cotidiana de uma pessoa. Prudência, moderação, falar ou agir, saber, sensatez. Essa eu acho que foi a definição que mais se aproximou da definição bíblica. E vai aqui então a minha definição de sabedoria, tá bom? Conhecimento prático e discernimento que são base para as decisões e atitudes acertadas da vida. E aí eu completo dizendo, esse conhecimento e discernimento verdadeiros estão fundamentados no temor do Senhor e em sua palavra. O que é sabedoria? A sabedoria é a leitura prática da vida, é o discernimento dos caminhos da vida, discernimento esse que vai servir por base para cada decisão da minha vida. Mas esse discernimento e esse conhecimento prático, ele tem um fundamento, uma base, uma fonte onde ele se alimenta. É a palavra de Deus. É a vontade de Deus. E é por isso que quando você vai estudar Provérbios, ali você vai ver incessantemente sendo dito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por exemplo, se a gente lê Provérbios capítulo 2, descreve muito bem esse aspecto prático da sabedoria, esse discernimento para tomar as decisões acertadas conforme a vontade de Deus. Diz assim Provérbios 2, versículo 4 em diante, se buscardes a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor
e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor da sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos, e então entenderás a justiça, o juízo e equidade, e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. A sabedoria nos leva para caminhos, nos ajuda nas decisões. Então, quando a gente olha para esse salmo aqui, e, gente, você não tem ideia de como eu quebrei a cabeça aqui, porque quando a gente lê um texto como esse, a gente lê esse texto, e ok, ele me edificou, é um texto belíssimo e um texto que eu já conhecia, e agora eu tenho que perguntar para Deus o que esse texto está me dizendo. E eu tenho que pedir para Deus para que Ele me instrua, para que eu torne esse conhecimento mais prático e o mais claro possível para você. Então vai lá. O que eu quero partilhar com você, o meu entendimento é de que esse salmo aqui, ele nos dá algumas orientações práticas para um viver em sabedoria. Eu vou dar a primeira orientação para você, que é: o verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a um verdadeiro conhecimento de quem somos. Deixa eu te explicar isso melhor aqui. Lembra que eu disse que o autor contrasta aquilo que é o ser humano e quem é Deus? E quando o autor fala do ser humano, a Bíblia usa termos que falam da fragilidade do ser humano. Reduzes o homem ao pó, como um sono, como a relva, floresce de madrugada, viceja, mas à tarde murcha e seca. Breve pensamento. Todos esses termos aqui, eles nos ajudam, e o que o salmista está dizendo e está nos convidando a olhar para nós, é para que a gente entenda que a nossa vida, ela é muito frágil, muito limitada. E a contrapartida aqui é que a gente tem um Deus que vive, que existe de eternidade a eternidade. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Um primeiro aspecto importante, então, dessa sabedoria, presta muita atenção. É preciso, se você quiser se conhecer, é preciso que você conheça muito bem quem Deus é. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais exato é o conhecimento que nós teremos de nós mesmos. E é interessante a gente perceber que com muita facilidade, a gente se esquece da fragilidade da nossa vida e da pequenez da nossa existência. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente olha, por exemplo, para o Salmo 8, é fato que a sua vida é muito preciosa. E você foi criado como a excelência da criação de Deus. Dentre tudo que Deus criou a mim e a você. Somente a mim e a você, nós os seres humanos, como a sua imagem e como a sua semelhança. Então, quando, por exemplo, você lê o Salmo 8, você vai ver naquele Salmo 8, no mesmo Salmo, o louvor a Deus pela grandiosidade e pela excelência da obra de Deus quando fez as nossas vidas. Ele dizendo acerca de nós, o salmista: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes, ovelha, bois e etc. Esse é o Salmo 8. Sabe qual é a contrapartida? É que ao mesmo tempo que a Bíblia olha e diz que você é a única criatura feita à imagem de Deus, e portanto há algo de especial em você, a Bíblia diz que você não passa de pó. Quem é o homem para que dele te lembres, ou para que o visites?
Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo que quando eu e você, esquecemos de olhar a Deus, para então olhar para o nosso coração, você vai pensar de você sem uma categoria muito importante de ser considerada, que é o pecado nas nossas vidas. E é por causa do pecado nas nossas vidas que normalmente o ser humano, na história da sua vida, ele costuma a escolher os seus próprios caminhos e não os caminhos de Deus. Presta atenção. Lembra que eu te disse que para que você entenda esse salmo, é preciso que você se lembre que foi Moisés quem o escreveu? Você lembra quem foi o povo que Moisés guiou? Gente, olha a história da humanidade desde Gênesis. Desde Gênesis, o que a gente vê é um ser humano que, caído, escolheu buscar a sua própria autonomia, a sua lei, a sua regra, a sua vida, em detrimento daquilo que Deus disse. Não comerás desse fruto, eu como porque esse fruto parece bom. Quando a gente olha, portanto, para toda essa história da queda, da malignidade humana, das guerras, das lutas, do dilúvio, de Babel, das desobediências, da dureza do coração, da escravidão no Egito, a libertação, a peregrinação, a dureza de coração desse povo que a gente vê é um povo se esquecendo de olhar para Deus e olhando para eles mesmos e seguindo um caminho errado. A gente vive em um tempo e que a gente precisa ter muito discernimento das coisas, tá? Porque é um discurso que eu ouço demais, esse discurso de que segue o seu coração, né? Que Deus realize todos os desejos do seu coração. Eu diria, a Bíblia diz que o seu coração é enganoso, Jeremias diz isso. O coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Tome muito cuidado com aquilo que o seu coração deseja, porque muitas vezes o seu coração deseja aquilo que vai fazer muito mal a você. E por isso, o primeiro passo em direção à sabedoria é o conhecimento de Deus, para que a gente tenha um conhecimento verdadeiro de nós mesmos, para que a gente fuja dos caminhos equivocados, para que a gente coloque Deus como centro na nossa vida, como centro das nossas decisões, porque quando Deus é mera figura, é meramente figurativo nas nossas vidas, o temor do Senhor não vai influenciar nas nossas decisões. Isso é o que eu mais vejo em um cristianismo contemporâneo. Eu vi o John Piper, ele descrever, para algumas pessoas é como se Deus fosse, como é que ele disse, uma capa de chuva. Capa de chuva não é uma coisa que a gente muito usa aqui no Brasil, né? A gente usa mais guarda-chuva. Mas dá para você entender a ilustração. Por que ele disse que, para muita gente, Deus é como se fosse uma capa de chuva? Bom, você conhece a capa de chuva, você tem familiaridade com ela. Mas quando você sai para a rua todos os dias, você leva essa capa de chuva? Não. Quando é que você busca essa capa de chuva? Quando você precisa dela. Não tem gente que se relaciona com Deus dessa forma? Você crê em Deus? Creio. Amém. Glórias ao Senhor. Ah, é? As suas decisões são todas elas direcionadas a partir do temor de Deus, da direção da palavra. Aí a história é diferente. Aí a história é completamente diferente. Irmãos, Moisés entendeu uma coisa muito importante. Moisés viveu uma experiência muito interessante, tá? E para que você conheça a história de Moisés, eu sugiro que mais do que assistir os 10 mandamentos lá da Record, leia o texto, por favor, tá? Outro dia eu vi um comediante na Band News, o José Simão, ele dizia assim que os 10 mandamentos fizeram tanto sucesso, que o pessoal ia aumentar mais 10 e ia botar 20, né? Quero ver se... ali tem muito que o pessoal chama de liberdade artística e tal, então assim, vai para a Bíblia, lê os 10 mandamentos, e leia o Pentateuco, você vai entender melhor a história do povo de Israel. Mas você vai perceber o seguinte: Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Moisés foi criado, gente, presta atenção.
A cultura egípcia foi a cultura mais avançada da sua época. As escavações, os trabalhos de arqueologia revelam um entendimento arquitetônico fantástico, tão fantástico que até hoje, por exemplo, a construção das pirâmides do Egito são um grande mistério para nós. Né? A gente não tinha Odebrecht na época. Né? Se tivesse, eu não sei como é que ia ser a relação com Faraó e essa turma. Não tinha. Os caras construíram aquele negócio, você tem aquedutos, você tem a matemática, você tem os numerais, você tem nesse ambiente extremamente instruído, rico culturalmente, que Moisés foi criado. Muito embora o que a gente perceba é que Moisés tivesse contato com a sua família judaica, porque a própria filha de Faraó chama a mãe de Moisés para que ele o amamente. Mas nós não sabemos, há ali a Bíblia não nos diz e não nos relata como é que foi esse crescimento de Moisés, como é que foi a sua criação. Mas o fato é que quando Moisés já homem, ele em algum momento ele vai à rua. E esse povo, nesse momento, o povo do Egito estava sendo escravizado e cada vez mais estava sendo oprimido, o povo de Israel, oprimido pelo povo do Egito. E de repente diz a Bíblia que Moisés vai e ele vê um egípcio maltratando um irmão judeu. O que ele faz com aquele egípcio? Ele dá um mata-leão no cara. A Bíblia não diz que é um mata-leão, tá, gente, por favor. Mas ele mata aquele sujeito. Seria um mata egípcio, né? Essa foi horrorosa também, né? Mas ele matou o sujeito. E aí, de repente, Moisés vai de novo. E aí ele encontra dois irmãos judeus brigando. E ele diz assim, meu pessoal, Moisés chegou, deixa disso. E aí o irmão, muito chateado com ele, falou, ai Moisés, por que você vai matar um de nós dois também? Você já não deu um mata egípcio, agora vai dar um mata judeu? Agora ficou boa, ficou? Aí Moisés ficou com medo. E aí quando o Faraó soube que ele matou um egípcio, Faraó, que já não devia ter gostado daquele menino há muito tempo, Moisés fugiu. Presta atenção, ele tinha 40 anos. 40 anos dizem que é o auge da idade. Eu estou com 39, dá para perceber, não dá? Diz que 40 anos é o alto do vigor. Né? E eu já estou muito satisfeito porque estou com bastante cabelo ainda aqui. Coisa está... Moisés tinha 40 anos, no auge de vigor. Foi criado na cultura egípcia. Quando ele viu um egípcio maltratando um israelita, ele partiu para cima. Mas Deus não queria que a libertação fosse daquele jeito. Deus leva ele para o deserto de Midian. Moisés vive 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Sabe qual é o emprego que ele arruma? Vai cuidar das cabras do seu sogro, Jetro. Gente, 40 anos empregado do sogro não é moleza. Para ninguém. Quando Moisés tem 80 anos de idade, Deus o desafia e o chama. Sabe por quê? Porque agora ele entendia quem ele era. Sabe quem ele era? Ninguém. Moisés, você vai ser o libertador. Vai a Faraó e mande que liberte ao povo. Senhor, eu não posso. Sabe o que eu acho mais belo na compreensão desse texto? O que eu acho mais belo na compreensão desse texto é que Deus ama pegar alguém que sabe que é ninguém para fazer dele um grande homem. Essa é a compreensão do apóstolo Paulo quando ele está diante de um intenso sofrimento, de um espinho na carne. E ele clama a Deus que tire aquele espinho, que a Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás para esbofetear-lhe o rosto, para que ele não se gloriasse das grandezas, das visões que ele acabara de ter. E a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Tudo o que você precisa para ser, para viver, para ser feliz, para existir, sou eu. E você sabe o que Deus diz para Moisés quando diz assim: quem eu direi que me manda? Diga que sou eu. Porque Deus é autossuficiente, Ele não depende de nada e de ninguém. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Ele é Deus.
E portanto agora Moisés, na sua sensação de incapacidade, ele tem paradoxalmente a capacidade de entregar a sua vida absolutamente, completamente na dependência de Deus. É um velhinho de 80 anos de cajado na mão. Você está entendendo que esse salmista então agora diz aqui, está dizendo, nós somos pó. E tu és Deus, e é esse o caminho da sabedoria, porque quanto mais a gente entende quem Deus é, tanto mais a gente entende quem nós somos, e quanto mais nós entendemos quem nós somos, tanto mais nós dependemos daquele que é. E portanto, é preciso que a gente se atente a isso, sabe por quê, irmãos? Porque a gente toma decisões erradas demais na vida. Gente, esse Moisés sabe o quanto custou caro as decisões do povo de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você, Moisés foi um homem que chegou diante de Deus e pediu para morrer porque ele não aguentava mais. Quando você lê o Pentateuco, ou por exemplo, especialmente de Êxodo em diante, que vai descrever a saga da libertação do povo do Egito, a sua peregrinação, até próximo a adentrar a terra prometida, você vai ver, por exemplo, uma série de relatos que fala da dureza do coração do povo de Deus. E deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa muito importante aqui. Quando nós optamos por seguir a direção da nossa vida, baseado nas nossas decisões, a gente sofre uma diversidade de consequências, que podem tanto ser frutos absolutamente naturais das escolhas erradas, que podem tanto ser fruto da repreensão deliberada e direta do Senhor. Se você olhar o versículo 7, 8, 9, e se você olhar, por exemplo, o versículo 11, você vai ver o que Moisés diz. Moisés está entendendo que o sofrimento daquele povo foi devido à ira de Deus. Isso quer dizer que Deus disciplinou essa gente. E aqui é preciso que eu faça uma outra observação muito importante para nós. Irmãos, quando nós entramos aqui à igreja, e se você quer saber acerca de quem Deus é, você precisa ler a Bíblia, porque é ali onde Ele se revela. E a Bíblia vai descrevendo a Deus os seus atributos, as suas características. A Bíblia fala que Deus é amor, sim. A Bíblia fala que Deus é gracioso, é verdade. Irmãos, mas a Bíblia fala que Deus se ira. Às vezes eu tenho a impressão de que o Deus que nós pintamos para nós mesmos é uma projeção daquilo que mais a gente deseja. Na verdade, é uma projeção de nós mesmos. Ou eu não sei, eu tenho a impressão de que a gente pinta Deus como uma espécie de Papai Noel, um senhor barbudão, bacana, legal. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus é Deus e é Pai que ama, que conduz, que guarda. Mas Ele é Deus que se ira. E Ele disciplina a sua gente, irmãos. E quando a gente pega o caminho deliberado, que vai em direção contrária à vontade de Deus, a gente pode sofrer tão meramente pelas consequências das escolhas erradas, e eu não estou dizendo que toda luta da nossa vida seja fruto da punição de Deus, porque aí a gente voltaria a uma doutrina que não é bíblica, chamada de retribuição, ou uma doutrina retributiva, que muita gente na Bíblia tinha e achava que existia. Não, eu não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que Deus é Pai e te ama tanto, mas tanto, que Ele disciplina sim. E que há momentos na vida da gente que, por amor a nós, para a nossa correção, Ele pesará a mão sobre as nossas vidas. E Moisés tinha muito bem e muito claramente essa consciência. Quando você olha de Êxodo em diante, você vai ver uma diversidade de situações em que o povo reclama e o povo murmura. Em Êxodo, no capítulo 14, o povo acabando
acabara de sair, estava fugindo, toda aquela multidão chega diante do mar, diz a Bíblia, o povo murmurou. Moisés, o senhor não tirou hoje de lá para a gente morrer afogado aqui? Aí lá vai Deus. Moisés ora ao Senhor, o que eu faço? Deus diz, diga ao povo que marche, bate o cajado, abre o mar, o povo passa, se alegra em festa. O povo do Egito é afogado nas águas daquele mar. Lá no capítulo 15, presta atenção, você está entendendo? Moisés veio, teve um trabalho, foram pragas em cima de praga, rio tornando sangue, eram os primogênitos morrendo, eram as rãs, e o povo vendo tudo aquilo, Deus abre o mar na frente deles, o povo passa, terminou de atravessar, não tinha um copinho de água como esse, e o povo chega para Moisés, um capítulo depois diz, Moisés, você trouxe a gente para morrer de sede nesse lugar? Um outro capítulo, no capítulo 16, o povo começou com sede. Agora o povo está com fome, começa a murmurar por comida. Aí Deus diz, calma gente, tem maná, vai cair um pão do céu, vocês vão ter comida. O povo reclama de água, Deus dá água. Depois o povo reclama de novo de água, fura a rocha, sai a água. Êxodo capítulo 17, outra murmuração, outro momento difícil. Êxodo 32, o bezerro de ouro. Números 11, no capítulo anterior Deus havia mandado espias, gente para que olhasse a terra prometida e que trouxesse o relatório. Quando eles voltam, eles contaminam todo o povo, com exceção de 2, Josué e Calebe. Enfim, há um constante reclamar. E a Bíblia diz que em muitos desses momentos, Deus usou a sua mão pesada sobre a vida desse povo. Teve gente que morreu. Teve gente que não teve a graça de adentrar a terra prometida. Deus castigou toda uma geração. E portanto, o que eu estou dizendo a você é que esse Deus que nos ama e que nos convida para que você se harmonize com a vontade dEle, porque esse é o princípio da sabedoria, para que você viva uma vida grata, de contentamento, no caminho correto, no caminho da retidão, para que a partir desse discernimento que Deus te dá, você faça as escolhas da sua vida e por conta das boas escolhas, colha no futuro bons frutos. Esse mesmo Deus, quando vê os seus filhos se desviando do seu caminho, é o pastor que usa o cajado, que traz de volta, que disciplina, que exorta, que nos muda, que nos molda, que nos lapida. E por isso, quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. E o conhecimento que Deus nos dá de nós mesmos, a partir da sua palavra, nos ajuda a andar no caminho da sabedoria. Mas há uma outra oração, é o pedido explícito de sabedoria. Olha comigo o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Uma noite eu estava aqui na igreja, não me lembro que foi reunião, culto, não me lembro. Estou saindo aqui, tinha no estacionamento um irmão de uma outra igreja que eu conhecia há muitos anos. Tinha acabado, era sexagenário há poucos dias, 60. E eu soube que for aniversário dele, depois do Facebook, a gente não erra aniversário mais de ninguém. Meu irmão, meus parabéns. Rapaz, 60, hein? A minha pergunta para ele foi, e agora? 60 anos. A resposta dele foi muito curiosa, me fez refletir. A resposta dele foi, pastor, agora é um dia de cada vez. Agora é um dia
de cada vez. Você já parou para pensar que o meu irmão que fez 60 anos já não dá para desperdiçar a vida com algumas imprudências? Você já parou para pensar que à medida que o tempo passa e que as experiências da vida, sejam elas ruins, dolorosas ou não, elas vão nos modelando e elas vão transformando as nossas prioridades? Não é? Primeiro, quando a gente é solteiro. Quando eu fui para o seminário, eu tinha 18 anos de idade. Eu comi mais miojo do que qualquer japonês na vida, em 4 anos. Eu fiquei uns 8 anos para desintoxicar, hoje eu já como miojo de novo. Mas eu me lembro que uma vez eu fui na padaria com um colega, é um tempo tão difícil de dinheiro, tão escasso, que eu me lembro que eu fui na padaria com um colega, eu fiquei até com vergonha, tadinho. E a gente foi comprar os pães, e a gente às vezes fazia uns lanches, era um internato, né? Então tinha um prédio, nós morávamos de grupos de 2 no quarto, e nós fomos à padaria, e ele disse assim para a moça, me dá 3 fatias de presunto. Eu falei, ih, rapaz, o negócio está difícil, né? Porque normalmente a gente pede em grama. Ele pediu 3 fatias de presunto. Aí depois a gente casa. Aí, meu amigo, casado não dá para viver à base de miojo. Porque você vai acabar com o seu casamento, não faça isso. Aí a sua percepção da vida vai mudando, porque agora você tem que partilhar a vida com alguém. E aí, de repente, vem os filhos. E aí, de repente, são gêmeas. E aí, de repente, a sua noite de sono não é mais a mesma. E aí, de repente, porque não é só uma, porque são 2, você não escapa. Tem que acordar. Tem que acordar. E aí a vida começa a te apresentar algumas coisas que era tão bom antes. Mas agora você tem 2 vidinhas. E eu me lembro que quando a Dani fez a ecografia que revelou a gravidez gemelar, ela ficou tão emocionada, ai, são gêmeos. Gente, eu estava com a calculadora na cabeça. Gente, tudo dobrado. Eu sem cadeira, eu comecei a fazer conta. A vida, ela traz algumas... Agora, eu não tinha mais tempo de ter as preocupações daquela adolescência. E aí eu me lembro do que Paulo diz aos Coríntios 13, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Agora que eu sou homem, eu preciso agir como homem, eu ajo como homem, porque as preocupações são outras e a vida vai passando e ela vai trazendo uma série de demandas. E a gente percebe que as prioridades da vida, elas começam e elas precisam ser rearranjadas. E a Bíblia nos convida a gente olhar para a temporalidade da vida, para a gente entender que ela passa rápido demais. E a gente na nossa juventude, a Bíblia descreve isso muito, é que na nossa juventude, você sabe quando a gente não pensa muito no futuro, e não é à toa que você tem aí a maior taxa de mortalidade no mundo entre jovens de 15 anos a 35 anos de idade, porque essa turma não pensa no amanhã, no que vai acontecer, a gente pode tudo, a gente deve, a gente faz e a gente acontece. Mas de repente... Moisés está dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a viver a cada dia. Ensina-nos a aprender, lembra da sabedoria? Com cada situação. Me ensina a aprender com a doença. Me ensina a aprender com a escassez. Me ensina a aprender com o emprego, com o desemprego, com a dor, com a amizade, com as frustrações, com as decepções, com as alegrias, com os encontros, com os desencontros. É isso que é aprender a viver a cada dia. O tempo passa. Eu tenho um poema aqui do Shakespeare que chama Quando a Hora Dobra. Olha que belíssimo é esse poema. Ele diz assim: quando a hora dobra, em triste e tardo toque, em noite horrenda, vejo escoar-se o dia. Quando vejo esvair-se a violeta, ou que a prata
preta tempora cedia. Olha os cabelos brancos aí, gente. Quando vejo sem folha o tronco antigo, que ao rebanho estendia a sombra franca, e enfeixatado agora vejo o trigo, seguir o carro, a barba hirsute e branca. Sobre a tua beleza então questiono, que há de sofrer o tempo a dura prova? Pois as graças do mundo em abandono morrem ao ver nascer a graça nova. Contra a foice do tempo é vão combate, salvo a prole que o enfrenta se te abate. O tempo passa. Lembra do pregador de Eclesiastes? Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias nos quais dirás, não tenho nele prazer. Lembra. Antes que as tuas pernas, e ele usa belíssimas metáforas, né? Antes que as pernas enfraqueçam, antes que se escureçam os olhos, antes que os cabelos embranqueçam, lembra-te do teu Criador. Jesus faz esse alerta para mim e para você, irmãos. Não desperdice a sua vida. Busque em Deus a sabedoria, ensina-nos a contar os nossos dias, a cada dia. Sabe por quê? Porque a vida passa rápido. A vida que Deus nos deu aqui nesse mundo é só uma. E ela precisa ser vivida para a glória dele. Jesus, quando foi chamado a arbitrar entre a herança de dois irmãos, ele disse, cuidado, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós lançamos sementes no chão da vida e nós vamos colher. E aqui o salmista diz, ensina-nos a contar os dias. Aprenda a viver a cada dia, não seja tolo. A cada dia, termine o dia melhor do que você foi ontem. Aprenda com os erros, refaça os caminhos, arrependa-se dos pecados, ande em sabedoria, porque isso vai te levar para caminhos que glorificarão o nome do Senhor e que alegrarão o teu coração, eu não tenho dúvida disso. E por fim, a sabedoria, ela nos leva a confiar e a descansar no Senhor para dias melhores. Olha que coisa maravilhosa. O mesmo Moisés, que está aqui, dizendo que os nossos dias foram afligidos pela ira de Deus, é o mesmo Moisés que começa esse salmo dizendo, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Refúgio, fortaleza, habitação, lugar seguro. Está chegando janeiro, época da gente viajar. Se você não for para Caldas Novas, você, e muita gente aqui, o brasiliense procura muito praia, né? Preferencialmente, Nordeste é a minha opção preferida. Eu gosto muito de viajar, não viajo mais, porque o meu gosto não acompanha a minha habilidade financeira. É um dilema da vida de muitos de nós, né? Viajar é muito bom, mas voltar para casa é bom demais, não é, gente? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu falto falar eu te amo para o meu colchão e para o meu travesseiro quando eu chego em casa. Que coisa boa. Molas ensacadas. 1,80 m por 1,90 m de cama. É isso mesmo? 2 por 2? Rapaz, é uma cama para mais de metro. O cheirinho da sua casa. A comidinha que a gente faz. Há uma tradução inglesa que diz, o Senhor é o meu lugar de habitação. Deus é o lugar do seu aconchego. Deus é aquele lugar que você se sente seguro. Quem já assistiu o Mágico de Oz, tem uma fala fantástica da Dorothy, né? Quando ela vai para o mundo de Oz e ela fecha o olhinho e ela bate assim o calcanharzinho dos sapatinhos de cristal e ela diz,
Não há lugar como o nosso lar. Não há lugar como o nosso lar. Não há lugar como o nosso lar. E é verdade. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que a despeito de qualquer coisa, preste atenção nisso, a gente tem um Deus que é a nossa habitação segura. E é para lá que a gente caminha. O salmista conclui o salmo clamando ao Senhor: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, versículo 14, para que cantemos de júbilo. Alegre-nos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligidos. Aos teus servos apareçam as tuas obras. Versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. O que ele está dizendo, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem nos acompanhado, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, o lugar da nossa habitação desde sempre. Foi o Senhor quem criou esse povo, foi o Senhor quem chamou esse povo, foi o Senhor quem prosperou esse povo, foi o Senhor quem também disciplinou esse povo, mas é o Senhor quem guarda, quem mantém, quem alimenta, quem cuida, quem sustenta, quem protege esse povo. Leva-nos, dá-nos dias melhores. Essa é a esperança do salmista. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele conhece o Deus que ele tem. Porque quando ele olha para a sua história, ele sabe quem é o seu Redentor, conforme a oração de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei para onde a gente caminha. Eu sei onde é a nossa direção. Não pare. Não pare, caminhe para aquele lugar, caminhe para a direção do Pai, para a direção do Filho. E eu quero concluir aqui então dizendo para você que nós somos um povo privilegiado. Nós que estamos, segundo a fala de John Piper, né, eu gosto que ele diz assim, nós estamos do lado de cada cruz. Nós temos a maior promessa de Deus concretizada nas nossas vidas. E a Bíblia diz aqui que Moisés tinha um lugar seguro, um refúgio. E eu e você temos a voz do Cristo que diz assim para mim e para você: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta, Ele é o nosso socorro. E é para lá que a gente precisa caminhar. E a sabedoria que Deus nos dá não nos permite errar esse alvo. Vamos cantar sobre Jesus Cristo de Nazaré, aquele que cuida de nós, aquele que é o Filho de Deus encarnado. Quando nós adentramos aqui, a gente tem um único alvo. Esse é um dos cânticos mais cristocêntricos assim, dos tempos recentes. Eu acho belíssimo, descreve muito bem a obra de Cristo na cruz do Calvário, aquilo que Ele fez por mim e fez por você. Eu quero encerrar esse momento cantando esse cântico. Você fique à vontade também para entoar esse cântico. Só em Jesus.
ressuscitou o meu Senhor. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Oh,